Fala, galera linda, aqui é o professor Joadson em mais uma aulinha aqui para vocês, tá? A gente está falando sobre eletrostática, né? Começamos com eletricidade, né? A gente já está finalizando a parte de eletrostática e a gente começou desde a origem de tudo, né? Da eletricidade para vocês, do nome eletricidade, qual foi a origem do nome eletricidade, vem de elétron, que era a resina vegetal que nós conhecemos como âmbar, aquela resina que escorre pelos caules das árvores, né? Que teve uma pessoa que pegou aquela resina, esfregou com pele de gato, pele de cordeiro, eu acho, pele de gato, e aí conseguiu assim atrair pedaços de palha. Então ali tinha um fenômeno novo. E a resina vegetal era chamada de elétron. Então, a eletricidade ela teve essa origem, e daí a gente veio destrinchando desde estrutura atômica, quem tem carga elétrica, como é que essa eletricidade se manifesta, né? Os portadores de carga elétrica, qual é a menor quantidade de carga, como a carga ela vai ser quantizada, qual é a fórmula para calcular a quantidade de carga. Aí como é que faz para essa carga se manifestar, que tem um número de prótons diferente dos números de elétrons, retirando ou acrescentando elétrons e não prótons. Como é que calcula isso, né? A quantidade de carga é igual ao número de prótons ou elétrons em excesso, vezes a carga de cada um deles, que é a carga elementar. Né? A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí a gente veio falando de muita coisa, falamos sobre força elétrica, falamos sobre campo elétrico, falamos sobre potencial elétrico, falamos sobre trabalho da força elétrica, também sobre energia potencial elétrica, diferença de potencial, tensão, voltagem, que esses três últimos são sinônimos. Então, gente, temos 10 aulas aí muito legais para vocês maratonarem. São 10 aulas de 20 minutos, um pouquinho mais, tá? Então não perca, você do terceirão aí, maratona esse conteúdo. Tá lá na plataforma Gonçalves Dias, tá bom? E a aula de hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações da eletrostática no nosso dia a dia, certo? Então vamos aqui para a tela para ver que aplicações são essas aí que a gente vai falar. Beleza? Vamos para a telinha aqui. Ó. A primeira é esse gerador de Van der Graaf, que é um negócio interessante, que eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, assim, não em filmes, mas ter visto pela TV, alguma coisa assim, tá bom? É um aparelho que gera altas tensões elétricas, diferenças de potencial, por meio de eletrização por atrito. Ele funciona acumulando cargas elétricas em uma esfera metálica isolada, criando um potencial elétrico muito elevado, tá? Então, olha para cá, ó. O gerador de Van der Graaf aqui, ó. Vocês já viram isso por causa destas situações aqui, ó. Que a pessoa fica toda eletrizada, né? Dá medo, mas assim, é praticamente inofensivo isso. Dá um pouquinho de medo que o cabelo começa a arrepiar e pode dar um desconforto assim, mas é bem seguro. Como é que funciona o gerador de Van der Graaf, que causa esse efeito aqui surpreendente, né? É assim, gente, ó, eu tenho essa esfera aqui, que ela que vai ser carregada. E aqui é um motorzinho que vai girar essa polia, e isso aqui é uma cinta. É uma cinta. E essa cinta, ela vai tocar nessas escovas aqui, ó. Quando ela toca nessas escovas, esse atrito, a cinta vai passando na escova, o atrito vai eletrizando essa escova aqui, essa cinta, perdão, vai eletrizando essa cinta. E eletriza a cinta e eletriza a escova. E essas cargas em excesso, ó, se espalham pela superfície externa aqui. Então, essa esfera, ela vai ser eletrizada por atrito nessa cinta, geralmente é uma cinta de couro que eu já vi, tá? Então, aqui essa bola vai ficar toda eletrizada. Quando uma pessoa tocar nela, e é bom que
essa pessoa ela esteja calçada com calçado isolante, porque senão essas cargas vão fluir para a terra e não vai dar o efeito que a gente quer. Mas se a pessoa estiver isolada, quando ela toca aqui, como o corpo humano ele é um bom condutor de eletricidade, essas cargas em excesso aqui, ó, elas vão, no caso aqui, se forem cargas positivas, vão roubar os elétrons do corpo aqui, ó. E aqui vai ficar tudo positivo. Se eu tenho 2 fios de cabelo aqui, peraí, vou fazer um desenho aqui mesmo. Se eu tiver 2 fios de cabelo aqui e eles não estiverem eletrizados, eles vão ficar pertinho um do outro. Mas no momento em que eles se eletrizam, tem um aqui, e ele vai ficar eletrizado com carga positiva, e eu tenho outro que também vai ficar eletrizado com carga positiva, essas cargas positivas vão se repelir. Então aqui, ó, também eletrizado com carga positiva, essas cargas positivas vão se repelir, então os pelinhos que antes eles estavam assim, ó, quando eles se eletrizam, um vai repelir o outro, e a pessoa fica toda arrepiada, tá? Então, os cabelos, também os pelos corporais, ficam todos arrepiados porque eles ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal, tá bom? Então, é uma aplicação engraçada de eletrostática, beleza? Vamos para uma próxima aplicação aí. Essa segunda é uma máquina copiadora, certo? Que é a máquina de Xerox, que vocês já presenciaram, já viram, com certeza já tiraram o Xerox aí na escola. Que o modo que ela funciona, também é aplicada com uma pequena diferença, mas para as impressoras a laser, tá? Também funciona do mesmo jeito. Então, ó, podemos dizer que a alma desses maquinários, tanto as copiadoras que a gente costuma chamar de Xerox, mas o certo seria fotocopiadoras, quanto as impressoras a laser, nada mais é do que um cilindro de metal coberto com uma fina camada de material fotocondutor, tá? Então, ele é sensível à luz, que pode ser eletricamente carregado. Dessa forma, vemos que a física que estudamos está praticamente em tudo na nossa vida, né? Aqui é só uma aplicação de eletrostática, mas a física, o nome já diz, ó, física vem do grego natureza. Então, todos esses fenômenos estudados aqui na física foram fenômenos observados no nosso dia a dia, tá? E a aplicação ela é muito vasta, mas vamos para a eletrostática aqui. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês mais ou menos. É um pouquinho complexo, mas é para vocês terem uma noção. A principal ideia aqui não é fazer com que vocês entendam plenamente, sejam expert no uso de uma máquina dessa, não. É só para vocês saberem que o que a gente estava explicando em aulas anteriores, sobre corpos eletrizados, sobre os princípios da eletrostática, carga de mesmo sinal se repele, carga de sinais diferentes se atrai, essas coisinhas, depois de descobertas, fizeram com que muita coisa se transformasse no nosso dia a dia, facilitasse a nossa vida, como máquinas simples e máquinas complexas, como essa daqui. Então, olha só, o primeiro passo, ó. Ao ligar a copiadora, um cilindro é carregado positivamente através de um fio que faz a retirada de elétrons. Então, eu já tenho uma eletrização, né, de um cilindro. A superfície do material que está em contato com o cilindro, se é contato com o metal, adquire uma carga negativa. Então, o cilindro está positivo e esse material fotocondutor adquire carga negativa e permanece carregado enquanto estiver no escuro, que ele é fotocondutor, tá? Foto é de luz. Então, ele sofre modificação na presença de luz. Se a parte for iluminada, ela perde essa carga superficial, tornando-se eletricamente neutra naquela área. Então, se ela estiver no escuro, ela fica carregada. No momento em que você ilumina, ela vai perder essa carga, tá? Aonde foi iluminada, perde a carga. Então tá, o segundo passo.
As copiadoras iluminam a página a ser copiada com uma luz muito forte. Eu acho que vocês já viram a luz, né? Quando fecha e a moça aperta no botão, aquela luz passa, né? Certo? Então, a gente já viu. A imagem da página é projetada para a superfície do cilindro por meio de um sistema de lentes. Então, o sistema de lentes projeta essa imagem no cilindro. Assim, as partes mais iluminadas perdem carga elétrica, enquanto que as partes menos iluminadas permanecem carregadas com carga negativa, conseguindo uma imagem eletrostática da página. Então, quando coloca lá a página, aonde tiver as letras, quando a luz iluminar, vai projetar nesse material do cilindro as letrinhas lá escuras, que vai ficar carregado. E aonde não tiver letra, quando a luz bater, descarrega a parte lá do cilindro. Tá? Então, ela vai ficar eletrizado com a formato das letras projetadas lá. Tá bom? Terceiro passo. Continuando o processo de cópia, o cilindro recebe uma fina camada de pó. Também muito fino, é a fina camada e o pó ele é muito fininho, carregado negativamente. Nas partes do cilindro que tiver sido carregadas, o pó fino fixa-se em razão das forças de atração elétrica. De novo, ó, positivo, cilindro com o pó negativo, ó, atrai. O pó é chamado de toner e forma na superfície do cilindro uma imagem igual à que foi projetada inicialmente pelo sistema de lentes que estava na página. Então é como se passasse assim uma manteiguinha. A manteiguinha seria as cargas elétricas e depois jogasse o pó, aí fica preso lá. A imagem é transferida carregando o papel com cargas positivas, antes que ele entre em contato com o cilindro, onde está o toner. Por fim, prensa-se o papel contra o cilindro, fazendo com que o toner seja transferido para a superfície do papel. Mas aí, quando transferisse, depois que você passasse a mão, poderia sair. E o que eles fazem para concluir? E por fim, aquece-se o papel para derreter o toner, até uma temperatura de fusão do toner, para derreter, para que a imagem fique permanente no papel, tá? Olha como é legal, né, gente? É complexo, mas é bem legal. Aí tá aqui a figurinha para vocês olharem. Aí coloca-se o papel aqui, né? Que a gente coloca a nossa página e essa luz aqui vai projetar, tá aqui o papel, né? Aí ilumina esse jogo de lentes aqui, ó, projeta o papel para cá. Projeta a imagem para cá, para o cilindro. Aí depois o papel vem e é imprensado aqui e sai ele copiado. Tá? Então aqui, ó, a página é projetada através da lente no cilindro. Aí o cilindro fica assim, ó, pintadinho. Aí depois vem o papel e o cilindro, ó, passa no papel. E depois aqui, ó, essa parte deve ser a parte para derreter o toner para ele aderir melhor ao papel, certo? Aí sai a página copiada. E, parecido com esse processo, você vê as impressoras a laser. Só que não é a luz, mas sim um conjunto de lasers que vai colocar, vai escrever, entre aspas, no papel a imagem que é projetada lá, que é colocada para ele copiar. Tá bom? É isso. Então, as fotocopiadoras, as máquinas que a gente costuma chamar máquinas de Xerox, mas Xerox é uma marca, né? O nome é fotocopiadora. Elas funcionam com eletricidade estática. Força de atração, atrito, indução, né? Atrito, contato e tal. Então, os processos de eletrização estão presentes, os fundamentos da eletrostática também estão presentes, certo? Então, vamos ver mais uma aqui, mais uma aplicação. É o precipitador eletrostático, ou também chamado de purificador de ar eletrostático. Então, se usa eletricidade até para purificar o ar, certo? Olha como é legal. Então, ó, utiliza a eletricidade estática para remover partículas de um gás
em fluxo, uma fumaça, como fumaça, poeira, o que está passando, né? Aí, se passar por esse purificador, a gente vai conseguir tirar as partículas de poeira, o ar sair purificado. E como é que funciona? Funciona por meio de campos elétricos que carregam as partículas, atraindo-as para eletrodos de coleta, onde são removidos do fluxo. O fluxo é o vento, né? Então tá aqui, eu coloquei uma imagem, só para vocês olharem, de um tipo de purificador de ar. Certo? Então aqui, ó, vamos passo a passo aqui. Isso aqui é bem mais simples do que a máquina copiadora, ó. O purificador gera um campo elétrico que ioniza as partículas de poeira ou de fumaça, as partículas que a gente quer retirar. Ionizar, gente, é uma forma de eletrizar, tá? Eletrizar gases, a gente chama de ionizar, certo? Se conseguimos ionizar partículas de poeira, o ar, dependendo do campo elétrico que ele fica submetido. Então, ó, o purificador gera um campo elétrico que ioniza as partículas, tornando-as carregadas eletricamente, geralmente com cargas negativas, certo? Então, ó, quando ele entra no purificador, tem um campo elétrico grande que faz as partículas de poeira ficarem carregadas negativamente, por exemplo. As partículas carregadas, quando elas entram mais, elas são atraídas para a placa. As placas ou fios, vai depender do coletor. Tem coletor que tem placas, tem coletor que tem fios, que possui cargas opostas àquelas cargas que o campo elétrico fez no processo de ionização, acumulando-se nesses eletrodos. Terceiro passo, as partículas acumuladas nos eletrodos de coleta são removidas periodicamente no processo de limpeza normal, por meio de raspagem, vibração ou outro método. Você pode só tirar a placa lá, a gente pode ser chamado de filtro, balançar, lavar, até o raspar, e vai depender do método a ser utilizado. Depende do tipo de purificador. O ar que passa pelo purificador agora, livre de partículas, é liberado para o ambiente, certo? Aí eu tenho um desenhinho aqui para a gente ver aqui, ó. Então aqui, veja, no início aqui eu tenho ar contaminado. Então essas partículas aqui, no meio tem algumas partículas, no meio dessas aqui tem isso aqui é o fluxo, tá? Isso aqui é o fluxo que chama, é o vento. Então, no meio desse ar aqui que está entrado, tem algumas partículas que, ao passar aqui, ó, nessa chama unidade ionizadora, tem um campo elétrico muito forte aqui que vai ionizar essas partículas. Por exemplo, elas vão ficar negativas. Todas elas as partículas de poeira vão ficar eletrizadas negativamente. Aí o que eu boto aqui? Eu boto placas coletoras carregadas positivamente. Placas coletoras carregadas positivamente. Quando essas partículas que estão carregadas negativamente, elas entrarem aqui, elas vão, ó, essa cor não ficou legal. Elas vão ser atraídas para cá, ó. Vão ser atraídas para cá, atraídas para cá. E aí elas vão ficar aqui, ó. As partículas de poeira, ó, vão ficar aqui, ó, presas. Tá? Que elas foram ionizadas. E o ar limpo sai do outro lado. Vai embora. Então essa é a unidade coletora aqui, ó. Tanto aqui, isso aqui tudo, né? A unidade coletora. E aí o ar sai limpo do outro lado, certo? Então é uma maneira de purificar o ar usando eletricidade estática, usando eletrostática. Bom, tem muitas aplicações mais para falar para vocês, né? Mas só que os nossos vídeos aqui, eles são bem curtinhos, aí eu consegui falar para essas três, mas tem, por exemplo, uma que é muito utilizada, é a blindagem eletrostática, né? Que você vê que os aparelhos eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, geralmente eles são feitos de metal, porque blinda de forma eletrostática, não deixa que campos elétricos externos consigam afetá-los devido a essa blindagem eletrostática. O
O cabo coaxial também é um exemplo de blindagem eletrostática que é muito utilizado, tá? Então, mas o nosso vídeo é curto, aí só consegui falar dessas três. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Acompanhem, eu acho que aqui deve ser uma das últimas aulas de eletrostática. Agora vem uma coisa muito interessante, as próximas aulas vai ser de eletrodinâmica, corrente elétrica, resistores elétricos, circuitos elétricos, ó, despenca no vestibular. Então não percam as próximas aulas, tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau, até a próxima!